3, vamos ler o capítulo 3, Introdução aos Fenômenos de Transporte. Então, nós vamos aprender aqui sobre conversão entre unidades de temperatura, massa específica, densidade, peso específico e pressão dos fluidos. Conceito de atmosfera padrão, manometria, equação da hidrostática, equação do empuxo. Então, ao ler esta obra, nós teremos a capacidade de calcular as distribuições de pressão e forças atuantes em um fluido estático, resolver problemas hidrostáticos, perceber a variação de pressão como resultante do peso específico, realizar a transformação de diferentes unidades de temperatura, distinguir as principais propriedades dos fluidos, massa específica, densidade, peso específico e pressão. Resolver a equação da hidrostática, definir uma atmosfera padrão, identificar alguns tipos de manômetro, calcular o empuxo de objetos imersos em um fluido. Então, nós vamos começar equações básicas dos fluidos. Neste capítulo, apresentaremos as principais propriedades dos fluidos. Então, a massa específica, densidade, peso específico e pressão. Esta última é uma das grandezas mais importantes para a mecânica dos fluidos e, consequentemente, para os fenômenos de transporte. Por isso, daremos especial atenção a esse conceito e mostraremos como os fluidos, sob certas condições, podem ser divididos em estáticos e hidrostáticos. Então, eles podem ser estáticos e hidrostáticos. Na sequência, examinaremos o conceito de atmosfera padrão. Outro ponto a ser abordado, de aplicação bastante útil para as indústrias, é o uso de manômetros. Embora o estudo proposto neste capítulo seja apenas uma demonstração de algumas das funcionalidades dos manômetros, o princípio é o mesmo em todos os dispositivos que se utilizam de um fluido immiscível. Trataremos também do densímetro, um equipamento destinado a medir a densidade relativa de líquidos por meio do princípio da flutuabilidade. Trataremos também do densímetro, um equipamento destinado a medir a densidade relativa de líquidos por meio do princípio da flutuabilidade. Destacaremos ainda que, em geral, os densímetros têm uma haste calibrada e que, ao serem mergulhados em um líquido, registram o valor da densidade relativa daquele fluido. Fenômenos da natureza para um estudo de caso. Você sabe qual é a diferença entre densidade e massa específica? O que ambas as definições têm em comum? O estudo da pressão é fundamental para os diversos tipos de escoamento dos fluidos. Contudo, existem conceitos diferentes para pressão absoluta e pressão efetiva. Qual é a diferença entre essas definições? E o que dizer sobre as pressões definidas como manométricas e vacuométricas? Por que a pressão varia somente com a altura e não depende da velocidade de escoamento? O que distingue uma atmosfera padrão de outras atmosferas? As indústrias petroquímicas e têxtil, por exemplo, utilizam dispositivos capazes de identificar diferentes propriedades dos fluidos, como a massa específica. Você seria capaz de dizer que dispositivo é esse e qual é o princípio de funcionamento dele? Como as correntes oceânicas são rastreadas e como podem os cientistas deduzir a profundidade dos oceanos? Por que as pessoas mais altas tendem a sofrer mais de varizes? Seção 3.1 Propriedade dos fluidos.
Entre as propriedades mais importantes para o estudo de fenômenos de transportes, destacam-se a massa específica. A massa específica, a densidade e o peso. O peso específico, a pressão, conceitos dos quais trataremos a seguir. Grandezas físicas, como temperatura e volume, apresentam um conceito bem conhecido da termodinâmica, e por vezes usaremos essas duas grandezas como complemento nos problemas, não sendo necessário defini-las em detalhes. Seção 3.1.1 Massa específica. Então vamos falar da massa específica. A massa específica é um fluido. A massa específica de um fluido é uma propriedade intrínseca. Todos os fluidos têm um valor de massa específico que está associado à razão entre a massa daquele fluido e o volume ocupado por ele. Por definição, a massa específica é representada por uma taxa de variação de massa em quilograma e pelo volume em metro cúbico, conforme apresentado na equação 3.1. Então, nós temos aqui ρ em relação. Então, nós temos aqui ρ é igual à derivada da massa em relação ao volume. A massa específica de algumas substâncias são conhecidas e foram obtidas a uma temperatura de aproximadamente 20 graus Celsius, considerando como temperatura ambiente. A massa específica dos líquidos é quase constante. A da água, em torno de 1.000 kg por metro cúbico, aumenta somente 1% quando a pressão é aumentada por um fator de 220. Dessa forma, considera-se a maioria dos escoamentos de líquidos como um escoamento incompreensível. Nas figuras a seguir, apresentamos alguns valores usuais de massa específicas em quilograma por metro cúbico. Importante. Quando um fluido está a uma temperatura diferente de 20 graus Celsius e diferente da pressão atmosférica ao nível do mar, de 103,32 K Pascal, deve-se recalcular o valor da massa específica usando a equação 3.3. Gráfico 3.1. Massa específica de gases em condições normais de temperatura e pressão a 20 graus e 103,23 kPa. Então, nitrogênio, 1.251, oxigênio, 1.429, propano, 2.019, ozônio, 2.220, ar, sem oxigênio, CO2, 1.292, gás carbônico, 1.250, CO2, 1.977. Gráfico 3.2, massa específica de líquidos em condições normais de temperatura e pressão. Petróleo, a massa 940, metanol 791, mercúrio 13.530, leite 1.050, etanol 96% 830, diesel combustível 880, deutério 1.100, benzina 780, benzeno 870, água do oceano 1.025, água destilada 1.000, ácido nitrílico 65%, 1.400, acetona 791. Gráfico 3.3, massa específica de alguns materiais em condições normais de temperatura e pressão a 20 graus Celsius e 101,23 kPa. Zinco 7.130, silicone 2.700, porcelana 2.500, polietileno 60, papel 21.450, neve 100, diamante
3.510, cimento 1.900, alumínio 7.850. Bom, agora vamos falar sobre densidade. A densidade, como a conhecemos, particularmente nas áreas tecnológicas, apresenta uma definição diferente daquela que, em geral, se aprende no ensino médio. Para a engenharia, o conceito de densidade se refere a uma razão entre as diferentes massas específicas dos fluidos envolvidos na análise. Primeiramente, a densidade passa a ser conhecida pela sua grandeza, SG, do inglês Specific Gravity. Por definição, trata-se da razão entre a massa específica a razão entre a massa específica da substância e a massa específica do fluido, caso a substância em questão esteja no estado líquido. Já se a substância estiver no estado gasoso, então a massa específica do fluido será ρR. Em ambos os casos, a massa específica do fluido será dada em quilograma por metro cúbico, conforme a equação 3.2. A equação 3.2 é a definição de densidade. Então, nós temos aqui a densidade é igual ao ρ da substância, massa específica, e ρ, massa do fluido. Quanto ao ρ fluido, se líquido será 1.000 kg por metro cúbico, se gasoso será 1,23 kg por metro cúbico. Então, peso específico. Outro parâmetro dos fluidos é o peso específico, gama, em Newton por metro cúbico. Equação 3.3, que representa o produto da massa específica pela gravidade. Então, o produto da massa específica pela gravidade local. Então, nós temos aqui a equação 3.3, que é a equação referente ao peso específico do fluido. Então, nós temos aqui gama, temos ρ vezes a gravidade. Sendo G igual a 9,807 metros por segundo ao quadrado, e considerando um atmosférico de pressão atmosférica, temos gama A igual a 1,205 kg por metro cúbico vezes 9,807 metros por segundo ao quadrado igual a 11,8 Newton por metro cúbico. Gama da água igual a 998 kg por metro cúbico vezes 9,807 metros por segundo ao quadrado é igual a 9,790 Newton metro cúbico. E a pressão. Um dos parâmetros mais importantes para o estudo dos fenômenos de transporte é a pressão. Sempre que um fluido, estando ele estático ou em movimento, sofre uma tensão com pressão, pode-se dizer que sobre ele está sendo exercida uma pressão. P. A pressão em questão pode ser a pressão sobre o fluido, a pressão de um fluido sobre a superfície de uma tubulação ou mesmo a pressão atmosférica. Sua definição tem origem na física clássica, está representada na equação 3.4. Então, nós temos aqui a equação 3.4, pressão definida como uma razão entre força e área. Então, a pressão é igual à variação da força dividido pela variação da área. Nessa equação, ΔF é a força em Newton, que age sobre o fluido em determinada área, ΔA, em metro quadrado. Consequentemente, podemos escrever a pressão como Newton por metro quadrado ou Pascal. Então, nós temos aqui uma figura 3.1, a distribuição da força por unidade de área igual à pressão. Então, nós temos aqui uma imagem, onde a imagem da esquerda, a mão pressiona uma tábua apoiada sobre dois pregos. Como a força exercida pela mão é distribuída entre os dois pregos, a pressão exercida por cada um é menor. Do lado direito, a mesma mão pressiona apenas um prego. Como a área de contato é muito pequena,
toda a força fica concentrada em um único ponto, produzindo uma pressão muito maior. O ponto principal aqui é quanto menor a área de contato, maior a pressão. Quanto maior a área de contato, menor a pressão. É exatamente por isso que um prego consegue penetrar na madeira. Facas afiadas cortam melhor. Um salto fino afunda mais no chão do que um tênis. Um tanque de guerra usa esteiras largas para distribuir seu peso. Conforme mencionamos anteriormente, quando a temperatura de um fluido é diferente de 20 graus Celsius, admite-se condições normais de temperatura e pressão. Conforme mencionamos anteriormente, quando a temperatura de um fluido é diferente de 20 graus Celsius, admitindo-se condições normais de temperatura e pressão, a massa específica do fluido deve ser recalculada usando a equação 3.3. A equação 3.5 é uma forma alternativa de calcular a pressão, ou qualquer uma de suas variáveis no lado direito da equação, sendo usada principalmente pela termodinâmica em gases ideais. Então, a equação 3.5, que é a pressão P definida como função da massa específica. Então, nós temos aqui P, que é a pressão, ρ vezes a constante de gases ideais, vezes a temperatura. Então, nessa equação, P é a pressão absoluta em Pascal, ρ é a massa específica em quilograma por metro cúbico, T é a temperatura do sistema em Kelvin e R é a constante dos gases ideais com valor de 286,9 joules por quilograma. Para transformações isotérmicas, em condições nas quais o fluido é submetido a um estado de compressibilidade, a pressão é resultado de um volume variável. Pressão e volume iniciais podem ser diferentes de pressão e volumes finais. Em resumo, quando a temperatura de uma amostra de gás permanece constante, sua variação de volume é inversamente proporcional à sua variação de pressão. Então, a equação 3.6 vai mostrar a relação entre pressão e volume do fluido em processo isotérmico. Nós podemos ver aqui o que seria o isotérmico. Transformação isotérmica ocorre no processo termodinâmico de um gás ideal e a temperatura permanece constante durante todo o processo. Também recebe o nome de lei de Boyle-Maillard. Então, a relação entre pressão e volume de um fluido em um processo isotérmico é P1 vezes V1 igual P2 vezes V2. Nesse caso, P1 e V2 são pressão. Então, P1 e V1 são pressão e volumes iniciais. E P2 e V2 são pressão e o volume finais em metro cúbico. Equação seção 3.2. Equação da hidrostática. Também conhecida como equação de Stevin-Pascal. A equação da hidrostática é a primeira das equações de fluidos, além de ser uma das mais usadas para descrever os fenômenos associados às propriedades dos fluidos: pressão, massa específica e volume. Tente imaginar um fluido submetido de forma resumida. Tente imaginar um fluido submetido de forma resumida a duas forças: força de campo e força de superfície, ambas responsáveis pela estrutura de ligação na superfície de qualquer fluido. Portanto, dF é igual a massa vezes m vezes A. dF é igual a dm vezes G. Então, na equação 1, nós temos aqui dF igual a P vezes dV vezes G. Na equação 2, dF é igual a menos a variação de P menos dx vezes dx vezes dy vezes dz.
A força hidrostática sobre um fluido é a soma das forças descritas pelas equações 1 e 2. A primeira equação é uma descrição da força de campo. Então, a primeira equação é uma descrição da força de campo na qual a massa específica e a variação de volume estão relacionados à gravidade. Ela serve para representar esse campo de força em volta dos pacotes de informação dos fluidos. A segunda equação representa a relação entre pressão e as variações nos 3 sistemas de coordenadas que o pacote de informação do fluido pode sofrer. Então, nós temos aqui, nabla é igual a variação da pressão, a taxa de variação da pressão na direção de x, a taxa da variação da pressão na direção de y, a taxa da pressão na variação de z. E as taxas de variações parciais da pressão em cada uma das coordenadas separadamente. Esse operador é o gradiente da variável pressão, P. dF igual dF mais dF, S e C. Então, dF vai ser igual a menos nabla vezes a taxa de variação em relação a x, vezes a taxa da variação em relação a y, vezes a taxa da variação em relação a z, mais P vezes G vezes dV. Lembre-se que dV é uma taxa de variação do volume, ou seja, o produto das variações nos 3 sistemas de coordenadas deve ter dimensão de metro cúbico. Como esse termo é igual para as duas parcelas na equação anterior, então, dF é igual a nabla mais P vezes G, dx, dy, dz. Estamos tratando do estado no qual o fluido está parado, ou seja, estático. Daí o termo hidrostática. Em grego, hidros é água, estáticos significa em equilíbrio. Então, o termo da esquerda na próxima equação deve ser igual a zero. Assim, nabla é igual a P vezes G. No entanto, como a aceleração da gravidade age somente na direção do eixo Z, serão desconsiderados os eixos x e y. Assim, taxa de variação em relação a x igual a taxa da variação de P em relação a y igual a zero. Então, nós temos aqui, nabla é igual a taxa da variação P na direção de x, mais a taxa de variação P na direção de y, mais a taxa da variação em direção a z. Figura 3.2, gravidade agindo somente no eixo z. Então, nós temos aqui a gravidade agindo somente no eixo z. Reescrevendo, temos a taxa da variação sobre a taxa da variação z igual a P vezes G. Com base nessa relação, podemos encontrar a variação de pressão no fluido ou a diferença de pressão entre dois pontos, os quais podem referir-se cotidianamente, por exemplo, à rede de água das residências, à pressão arterial ou a um corpo mergulhado em uma piscina. Não considera a figura 3.3. Figura 3.3 mostra um cilindro com água, pressão e alturas iniciais e finais. Então, nós temos aqui a altura inicial e a altura final. Na figura H é a altura final do fluido no sistema. Na figura H é a altura final do fluido no sistema. H0 é a altura inicial. P é a pressão final e P0 é a pressão inicial. Tomamos a equação anterior e integramos em ambos os lados, fazendo os limites de integração variar entre os parâmetros iniciais e finais, mostrado na figura 3.3 assim. Então, nós temos aqui menos a integral de P, de dP, variado na pressão inicial P0 até a pressão final P, é igual a integral de P vezes G vezes dz, variando da altura inicial H0 até a altura final. A diferença de pressão ou variação de pressão, ΔP em PA,
é obtido como função de uma variação de altura do fluido H em metro. Dessa forma, obtém-se a equação da hidrostática. Então, equação 3.7, equação da hidrostática. ΔP é igual a P vezes G vezes ΔH. Examinando a equação 3.7, podemos destacar um caso especial. Os termos de aceleração, os viscosos anulam um ao outro. E a pressão P depende somente da gravidade G em metro por segundo ao quadrado e da massa específica em quilograma por metro cúbico. Esta, aliás, é a condição hidrostática. Estabelecemos as seguintes conclusões sobre a condição hidrostática. A pressão com o fluido estático e uniforme varia apenas com a distância vertical e independe da forma do recipiente. A pressão é a mesma em todos os pontos sobre determinado plano horizontal que contém o fluido. A pressão aumenta somente com a profundidade do fluido. Seção 3.3, carga de pressão. A equação da hidrostática, abordada anteriormente, evidencia que há uma relação entre a altura e a pressão em um fluido. Por definição, a relação entre a pressão em determinado ponto em um fluido com unidade de comprimento dada em Pascal é o peso específico em Newton por metro cúbico. Será conforme a equação abaixo. Equação 3.8. Então, nós temos aqui a equação 3.8, que é a equação da carga da pressão. Então, H é igual a P sobre gama. A variável H representa a carga da pressão em metro. A relação mostrada na equação é mais evidente quando há um sistema que apresenta certa profundidade ou altura, H. Tome como exemplo uma tubulação na qual escoa um fluido com peso específico, conhecido a pressão P. Considerando-se o diâmetro da tubulação muito pequeno, pode-se admitir que a pressão em todos os pontos da seção transversal será aproximadamente a mesma. Ao se abrir um orifício no conduto, é possível observar que a pressão interna, maior que a externa, empurra o líquido para cima. Se esse jato fosse canalizado por meio de outro sistema de tubo, o líquido subiria até uma altura H. A altura da coluna de líquido sobe até equilibrar com a pressão P do conduto. E então a altura H coluna pode ser calculada a partir da equação 3.8. Equação 3.8 aqui. Seção 3.4. Atmosfera padrão. A atmosfera padrão é definida considerando-se o ar seco e puro, além da possibilidade de se descrever o comportamento da massa específica P como função da altura Z. Temos então P igual PZ. Integramos a equação que define a pressão em relação ao decréscimo de P, uma linha vertical, a figura 3.4. Então, nós temos aqui a figura 3.4, orientação de coordenada Z representando a altura. Os gases, em geral, apresentam um escoamento compressível, com uma densidade aproximadamente proporcional à pressão. Portanto, a massa específica deve ser considerada como uma variável e a equação geral dos gases, a equação 3.3, deve ser usada para as relações seguintes. O cálculo para uma atmosfera padrão é baseado em uma temperatura de 288 Kelvin, ou 15 graus Celsius, e na constante alfa igual a 0,0065 km por metro. Com base nisso, alfa igual a 0,0065 K por metro. Com base nisso, é possível calcular a temperatura de uma atmosfera de Z igual a 100 metros de altura, por exemplo. A equação 3.9 ela mostra a equação do comportamento da temperatura para uma atmosfera padrão. Tz é igual a T0 menos alfa vezes Z. Considerando a equação da hidrostática, equação 3.7, isolamos a massa específica, a equação 3.3, e substituímos dado na expressão P igual a P vezes G. Assim temos. Então, nós temos a derivada da pressão em relação à altura
Z é igual ao negativo do produto da pressão pela aceleração da gravidade, dividido pelo produto da constante dos gases pela temperatura. Então, nós temos aqui a integração de ambos os lados. Então, nós temos aqui a integral dP sobre P igual a menos G sobre R. E aí nós temos a integral de 0 a H, dz sobre T0 menos alfa vezes Z. Aplicando a um exponencial E em ambos os lados, a fim de eliminar o logaritmo natural, o resultado será a equação 3.10. Então, a equação 3.10 é a equação da pressão para a atmosfera padrão. P é igual a P ATM vezes T0 dividido por T0 menos alfa vezes Z. A equação 3.10 é válida para cálculo da pressão em qualquer ponto da atmosfera que não seja superior a 15 km de altura, desde que o ponto para o qual se deseja saber a pressão final esteja acima do nível do mar. Isso porque algumas variáveis devem ser consideradas padrão. São elas: alfa igual a 0,0065 km, T igual a 282 Kelvin e pressão atmosférica igual a 101,2 kPa. R é a constante de gases ideais. Z é a altitude, considerada em metro, desde que não seja superior a 15 km. Assim, a partir do nível do mar, a pressão na atmosfera padrão pode ser calculada com base na equação da figura 3.10. Então, figura 3.10, pressão na atmosfera padrão a partir do nível do mar. Para calcularmos a pressão entre dois pontos, um acima do nível do mar e outro a uma altura que não seja superior a 15 km, a partir do nível do mar, fazemos a seguinte consideração. Então, aqui, a integral dP sobre P igual a G sobre RT. E o logaritmo natural de P sobre pressão atmosférica vai ser igual a G dividido por R vezes T vezes H0 menos H. Chegamos assim à relação expressa na figura 3.11. Então, a figura 3.11 é a equação de pressão de uma atmosfera padrão para diferentes pontos acima do nível do mar. Então, nós temos P igual a P atmosférico vezes exponencial elevado a G sobre R vezes T vezes H0 menos H. Para que a equação seja válida, é preciso considerar que o ponto em que se deseja calcular a pressão atmosférica está acima do nível do mar, H0. O segundo ponto está a uma altura H em metros, conforme figura 3.6. Figura 3.6, pressão na atmosfera padrão em qualquer altitude acima do nível do mar. Nesse caso, devemos considerar a pressão atmosférica ao nível do mar é 1 atm, 101,32 kPa. Padrão Estados Unidos é o nível do mar. É igual a 1.012.32 H Pascal, hectopascal, igual a 1.01232 bar, que é igual a 14,7 psi, libra por polegada quadrada, igual a 750 milímetros de mercúrio, igual a 10,17 metros de coluna de água. Manometria. O que é manômetro? Manômetros são dispositivos usados para medir a pressão de um reservatório ou de uma tubulação, a fim de identificar, parametrizar e analisar sistemas com diferentes pressões em fluidos que apresentam massas específicas diferentes. Geralmente, ele é empregado nas indústrias, porém, para pequenas variações de pressão, a leitura é difícil de ser realizada. Nesses casos, é necessário utilizar dois líquidos com massas específicas próximas. Esse processo ajuda a melhorar a sensibilidade da leitura do manômetro. Portanto, modificando-se o projeto de um manômetro e alterando-se suas dimensões ou utilizando-se dois líquidos com massa específica diferente,
é possível realizar uma leitura mais precisa da pressão no interior de um sistema. Pressão efetiva e absoluta. Na escala de pressão, se adotarmos a pressão atmosférica local como nula, zero, a pressão absoluta será igual à pressão efetiva. Considerando a equação 3.11, podemos concluir que P igual a P0 mais P vezes G vezes H. Ou seja, a pressão absoluta, que é igual à pressão atmosférica mais pressão efetiva, instrumentos de pressão não registram a pressão absoluta, mas a pressão efetiva entre a pressão do fluido e a atmosfera. Isso recebe o nome de pressão vacuométrica. Então, interessante. Instrumentos de pressão não registram a pressão absoluta, mas a pressão efetiva entre a pressão do fluido e a pressão atmosférica. Isso recebe o nome de pressão vacuométrica. Resumindo, P maior do que PA, pressão manométrica. P menor que PA, pressão vacuométrica. Os manômetros medem a pressão efetiva de um fluido em um tubo graduado. Se o tubo estiver aberto em uma das extremidades, todas as pressões com seu interior se igualarão a zero. Se a extremidade estiver fechada, todas as pressões no seu interior se igualarão à pressão P da extremidade fechada, que, em geral, é desconhecida. Descreveremos a seguir o procedimento para encontrar a pressão por meio da técnica de manometria para dois tipos de manômetro, em forma de U e inclinado. O manômetro mais simples é conhecido como um piezômetro. Manômetros em U. Sabe-se que líquido em um tubo, estando no mesmo nível, suportam pressões iguais. Portanto, o trabalho, a força de um líquido sobre o outro, pode ser determinado pela relação entre um ou mais fluidos do sistema hidrostático. Método de resolução. Começando pelo lado esquerdo, somamos as pressões descendentes e subtraímos as ascendentes. Figura 3.7, exemplo de um manômetro em U com um único líquido. Considerando a água como fluido manométrico, na figura 3.7, usando a equação anterior, temos PA igual gama H2O vezes H. A figura 3.8, nós temos um exemplo de manômetro em U com mais de um líquido. Se a extremidade direita da figura 3.8 for aberta para a atmosfera, basta igualar a equação anterior a zero em vez de igualar a PA. PB. Manômetros inclinados. Para tubos inclinados, conforme a figura 3.9, é possível seguir o mesmo raciocínio utilizado com o manômetro em U, porém é necessário considerar nessas situações um ângulo de inclinação. Exemplo 3.9, manômetro inclinado com mais de um líquido. Então, líquido 1, líquido 2, líquido 3. E o ângulo de inclinação. E aqui a equação PA mais gama 1 vezes H1 menos gama 2 vezes o seno de θ menos gama 3 vezes H3 igual a PB. Para simples análises laboratoriais, é possível desprezar os efeitos da tensão superficial, que é a intensa atração molecular nos fluidos. Essa força atua sobre as moléculas que passam a agir, mas contra as outras, de tal forma que surge uma película na superfície do fluido. Os efeitos dessa tensão em tubos curvos, como nos manômetros, foram os meniscos, que fazem surgir os efeitos de ascensão ou depressão capilar. Figura 3.10, ascensão capilar, aqui da esquerda, e depressão capilar da direita.
Na ascensão capilar, o líquido molha as paredes. Na depressão capilar, o líquido não molha as paredes. Seção 3.6, empuxo. O empuxo é conhecido também como princípio de Arquimedes. Ele nada mais é do que uma força atuante de baixo para cima em um corpo mergulhado em fluido. Então, o empuxo nada mais é do que uma força atuante de baixo para cima em um corpo mergulhando em fluido. Essa força faz com que qualquer corpo fique mais leve, ou seja, os corpos aparentemente perdem um pouco do seu peso. Então, a figura 3.11, nós temos a representação da simulação da força de empuxo. Arquimedes, que viveu no século III a.C., foi um grande geômetra, a quem é atribuída a famosa exclamação Eureka, Eureka. Supostamente, ele teria feito essa afirmação ao correr nu pelas ruas de Siracusa, depois de resolver o problema de como pesar as medidas de ouro e de prata em uma coroa. Segundo a lenda, Arquimedes, ao se deitar em uma banheira, observou a quantidade de água que transbordava e postulou que todo corpo imerso em um fluido está sujeito à ação de uma força vertical de baixo para cima, empuxo, cujo modo é igual ao peso da quantidade de fluido deslocado. Assim, se o peso do corpo for maior que a força de empuxo, o corpo afundará. Se o peso do corpo for menor que a força de empuxo, o corpo flutuará. Se o corpo for igual à força de empuxo, o corpo ficará em equilíbrio, permanecendo total ou parcialmente submerso. Vamos deduzir uma expressão para calcular a força de empuxo com base nas expressões que já apresentamos. Considere a figura a seguir. Figura 3.2, corpo imerso em um líquido em repouso. Com base na figura 3.2, podemos escrever a equação e descrever o empuxo. Com base na figura 3.12, podemos escrever a equação que descreve o empuxo. Nós temos aqui a equação ΔP igual P vezes G vezes ΔH, P0 mais P vezes G vezes ΔH. Tomamos depois a definição da força. dF é igual a P vezes dA, substituindo temos dF igual a P0 mais P vezes G vezes H2 vezes dA, menos P0 mais P vezes G vezes H1 vezes dA. dF igual a H2 menos H1 vezes dA vezes P vezes G. Considerando dV igual a H2 menos H1 vezes dA, logo dF vezes dV vezes P vezes G. Integrando F igual a P vezes G, a integral de V para V1 vezes dV. Equação 3.12, equação do empuxo. F é igual a gama vezes V. Nesse caso, F é a notação para a força de empuxo em Newton. Gama é o peso específico, Newton por metro cúbico, que vê o volume do objeto ou corpo submerso em metro cúbico. O peso do corpo pode ser escrito conforme a equação a seguir. Equação 3.13, equação do peso do corpo. Peso é igual a massa vezes a gravidade. Eventualmente, um corpo pode ter exatamente o peso e o volume certos, de forma que sua razão seja igual ao peso específico do fluido. Para essas situações, diz que o corpo é neutralmente flutuante, permanecendo em repouso em qualquer ponto do fluido. Partículas muito pequenas e neutralmente flutuantes são usadas na visualização de escoamento. Um corpo neutralmente flutuante
chamado de flutuador Swallow, também conhecido flutuador de flutuabilidade neutra, é usado para rastrear correntes oceânicas. Esse tipo de flutuador permite mostrar a presença de fortes correntes profundas no oeste do Atlântico Norte em fluxo reverso abaixo da corrente do Golfo. O flutuante Wallow também apresenta a capacidade de emitir sinais sonoros na água. Tais sinais são ouvidos localizados por equipamentos a bordo de navios, o que torna compreensível aos cientistas como a água flui no fundo dos oceanos. Muitas correntes de superfície, como corrente do Golfo, apresentam contracorrentes que, de modo geral, são correntes que flutuam sobre as correntes de superfície. Um submarino, por exemplo, pode atingir flutuação positiva, neutra ou negativa, bombeando água através dos tanques de lastros de modo a submergir, emergir ou flutuar. Transformação de medidas de temperatura. A temperatura é uma variável importante para o estudo do comportamento dos fluidos, definida como uma energia que está contida no fluido, seja líquido, seja gasoso. A temperatura é considerada quando se estudam líquidos com diferentes viscosidades e o comportamento dos líquidos e gases dentro de tubulações, as quais podem apresentar um comportamento de expansão em determinadas velocidades ou em certos gradientes de temperatura. Além disso, a temperatura é uma medida de nível interno de energia dos fluidos, podendo sofrer variações consideráveis durante um escoamento se a velocidade for alta. É de grande importância para o estudo dos temas de que trataremos na sequência saber transformar as unidades de temperatura, pois no Sistema Internacional de Unidades, a unidade de temperatura é o Kelvin, e nem sempre nos problemas a temperatura é fornecida nas unidades corretas. Assim é preciso conhecer a técnica de conversão entre as unidades, Celsius ou Fahrenheit. Então, vamos considerar o esquema da figura 3.13, método para transformação de temperatura. Então, nós temos aqui o Celsius e o Fahrenheit. Imagine que temos uma temperatura de 20 graus, conforme a figura 3.13. 20 graus aqui. E que é preciso fazer uma conversão dessa escala para a unidade Fahrenheit. Para tanto, considerando o esquema representado na figura, escrevam em ambas as escalas as temperaturas do ponto de gelo, 0 graus e 32 Fahrenheit. Do ponto de ebulição, 100 graus e 212 Fahrenheit. Em seguida, posicione no termômetro a temperatura conhecida, neste caso 20 graus Celsius, e no termômetro da escala em Fahrenheit, indique a temperatura desconhecida com incógnita X, por exemplo. Então, observe os passos a seguir. Na escala Celsius, calcule o valor conhecido menos o ponto de gelo dividido pelo ponto de ebulição menos o ponto de gelo. 2. Na escala Fahrenheit, calcule o valor desconhecido menos o ponto de gelo dividido pelo ponto de ebulição menos o ponto de gelo. Então, 20 menos 0, 100 menos 0 vai ser igual a x menos 32, 212 menos 32. X é 20 sobre 100 igual a x menos 32 sobre 180. Então, 0.2, 20 dividido por 100 vai dar 0.2, vezes 180 mais 32. X vai ser igual a 68 Fahrenheit. O resultado obtido será a transformação de graus Celsius para Fahrenheit. Síntese. Destacamos inicialmente que a massa específica de um fluido é uma propriedade intrínseca. Todos os fluidos apresentam um valor de massa específico que está associado à razão entre a massa do fluido e o volume ocupado por ele. A massa específica em líquidos é quase constante. A massa específica da água, em torno de 1000 kg/m3, aumenta somente 1% se a pressão for aumentada por um fator de 220. Mostramos também que a densidade é conhecida pela grandeza SG, do inglês Specific Gravity, e que ela se constitui na razão entre a massa específica P, da substância, e a massa específica do fluido, P, fluido. Caso a substância em questão esteja no estado líquido,
Caso a substância esteja no estado gasoso, a massa específica do fluido será P. Ambas são medidas em quilograma por metro cúbico. Então aqui nós temos alguns exercícios para fazer, para realizarmos. Então descreva os 3 tipos de manômetros mais usados e explique seu princípio de funcionamento. Os 3 tipos são em U, simples e inclinado. Então nós temos aqui os manômetros mais usados, manômetro em U. Aqui está a equação. Manômetro simples de coluna, aberto à pressão atmosférica, e o manômetro inclinado. O manômetro em U, indicado para medir pressões positivas ou negativas, vácuo, e é o mais utilizado em laboratório e em aplicações gerais. O manômetro simples de coluna, usado apenas para medir pressões positivas, acima da atmosférica, é simples, barato e fácil de construir. O 3, manômetro inclinado, usado para medir pequenas pressões com maior precisão, pois em pequeno deslocamento de fluido, L resulta em uma altura H mensurável. Por que um submarino pode flutuar? Explica o princípio que estabelece a flutuabilidade dos corpos em fluido. Os submarinos conseguem flutuar porque são capazes de controlar sua flutuabilidade. Isto é, a relação entre o peso do submarino e o empuxo exercido pela água. O princípio físico que estabelece a flutuação dos corpos em fluidos é o princípio de Arquimedes. Esse princípio afirma que todo corpo total, parcialmente imerso em um fluido, sofre a ação de uma força vertical para cima, denominada empuxo, cuja intensidade é igual ao peso do fluido deslocado pelo corpo. Nos submarinos, a flutuação é controlada por meio dos tanques de lastro, compartimentos que podem ser preenchidos com água ou ar. Quando os tanques são enchidos com água, o peso total do submarino aumenta, fazendo com que ele afunde. Quando a água é expulsa ou é substituída por ar comprimido, o peso diminui e o empuxo torna-se maior que o peso, permitindo que o submarino suba à superfície. Do submarino depende a comparação de 2 forças. Primeira, empuxo maior que o peso. O submarino sobe e flutua. Segundo, empuxo igual ao peso. O submarino permanece em equilíbrio suspenso na água. E empuxo menor que o peso, o submarino afunda. Aqui tem uma representação gráfica que mostra, tanques de lastro preenchido com ar, peso menor, empuxo maior que o peso, o submarino flutua. Empuxo menor que o peso, o submarino afunda. Questão 3. O que podemos afirmar sobre pressão atmosférica? A pressão atmosférica é maior para altitudes menores. A pressão atmosférica é maior para altitudes menores porque nesses locais existe uma coluna de ar maior acima da superfície exercendo peso sobre ela. A atmosfera terrestre é composta por gases que possuem massa e, portanto, são atraídas pela gravidade. Quanto mais próximo do nível do mar, maior é a quantidade de ar acumulado sobre um determinado ponto. Consequentemente, o peso dessa coluna de ar é maior, produzindo uma pressão atmosférica mais elevada. Por outro lado, à medida que a altitude aumenta, a quantidade de ar acima diminui, com menos massa de ar exercendo força sobre a superfície. A pressão atmosférica torna-se menor. Então, altitudes menores, maior coluna de ar, maior peso do ar, maior pressão atmosférica. Altitudes maiores, menor coluna de ar acima, menor peso de ar e menor pressão atmosférica. A massa específica dos fluidos é bem conhecida se o fluido estiver a 20 graus Celsius e se a pressão for de 1 atm. Quando as condições são diferentes, o que se deve fazer?
Recalcular o valor da massa específica usando a constante dos gases ideais, a pressão e a variação da temperatura. A questão 5. A força de impulso é responsável por explicar como um navio flutua. Assim é correto afirmar. Não sei a resposta. É a Bíblia. O impulso é diretamente proporcional ao produto do peso específico pelo volume do fluido deslocado. Então, questão 6. O nitrogênio é contido em um recipiente de 4 metros cúbicos a uma pressão de 4.200 kPa. Determine a massa se a temperatura for de A, 30 graus e B, menos 120 graus. O nitrogênio é contido em um recipiente de 4 metros cúbicos a uma pressão de 4.200 kPa. Determine a massa e a temperatura. Determine a massa se a temperatura for de 30 graus e de menos 20 graus. Então vamos determinar aqui os valores da questão. Dados. Então ele mostrou aqui pra gente um volume aqui, ó. Nitrogênio constituído como um recipiente de 4 metros cúbicos. Então nós temos aqui um volume igual a 4 metros cúbicos. Também ele nos deu aqui uma pressão. Então nós temos aqui a pressão igual a 4.200 kPa. Então nós temos também a constante do gás, que é a constante de nitrogênio, que é igual a 0,2968 kPa metro cúbico por quilograma. Então nós temos aqui a equação geral dos gases. Equação dos gases ideais. PV igual nRT. Então vamos lá. A pressão é 4.200 kPa, que vai ser igual a massa vezes 0,2968 kPa e a primeira temperatura 30 graus Celsius vezes 30 graus Celsius. Então vamos isolar aqui a massa, que já que é o que nós estamos buscando. Então massa é igual PV sobre RT. Então a massa vai ser igual. Então a temperatura aqui está em Celsius, vamos converter para Kelvin, né? A temperatura vai ser igual a 30 mais 273,15. Então a nossa temperatura vai ser 303,15 Kelvin. 303,15 Kelvin. Então a nossa massa será